Então tá, galera. Eu vou ficar por aqui, tá? Para o áudio poder pegar. É... Bom, a palestra é sobre desacoplando o Drupal 8 especificamente. Poderia ser o Drupal 7, mas eu vou contar sobre a história de experiências aprendidas que a gente está tendo desacoplando o Drupal 8, utilizando o React como o nosso front, digamos. Bom, meu nome é Sebastian, o Sebas. Para quem me conhece, faz mais de 6 anos, sei lá, que eu estou na comunidade de Drupal. Já trabalhei em vários portais grandes de enterprise para grandes empresas. A questão de desacoplar assim, foi uma coisa que eu fui tipo, aprendendo, assim, de que eu precisava dessa coisa, né? Da gente tirar um pouco da responsabilidade do Drupal. E por isso que foi essa palestra. Deixa eu ver se eu consigo... Aí. Então, por que desacoplar o Drupal, né? Acho que, assim, já teve uma palestra do Preston sobre esse assunto, então eu não vou focar muito nesse assunto, tá? Até porque tenho mais de 100 slides aqui, vou passar rapidinho. Diminuir a interdependência entre as camadas ou entidades de um sistema. Então, por exemplo, né, o front, né, e o back-end, mas não só isso, senão as camadas dentro do próprio sistema mesmo, certo? Então, por exemplo, como que eu me comunico com o sistema, com a API de formulário? Como que eu boto um campo no front? Né? Eu tenho que utilizar alguma coisa do back-end que renderiza alguma coisa de front, que depois é renderizado lá no front e aparece um JavaScript do nada, e esse tipo de comunicação entre essas peças, né, é o que se chama, né, de interoperabilidade entre elas. Então, é o contrato de comunicação transparente entre diferentes partes do sistema. Né? Então, não é só front e back-end, né? É o Drupal como um todo. Então, o sistema de login, sistema de permissões, sistema de revisões, todas as APIs dele, né? Um exemplo, por exemplo, é do RESTful ou GraphQL, por exemplo, que ultimamente está se falando bastante e eu particularmente acho que GraphQL é o futuro do que a gente chama de APIs e tal. Então é um exemplo de um protocolo, né, de um contrato que você tem, é um contrato transparente, um padrão transparente entre uma comunicação entre duas partes, tá? Uma coisa, eu sou uruguaio, tá? Então se eu falhar meu português e tal, e vocês não entenderem, vocês me falam, ok? Então assim, como eu falei, né, essa separação um pouco do front, certo? E do back-end, realmente, tá? A gente teve teve muito tempo pra gente pensar, tipo, cara, por que a gente vai desacoplar e tal, mas partiu muito por causa de uma necessidade mesmo. Né? A gente estava com muito lead time pra gente poder fazer coisas simples no front, entendeu? Todo mundo sabe o que é lead time? Sim? Beleza. Regras de negócio de como acessar informações misturadas com a apresentação. Então, tipo, a maneira como são guardadas as coisas lá e são tratadas e como eu acesso a essas informações, pode ser no banco, pode ser entidades, o que for, elas refletem muito no front. Então, por exemplo, entity view, né, esse tipo de coisa, né, a parte como está feita no back-end, ela está atingindo, ela está impactando diretamente no meu front. Né? Então, tipo, às vezes para eu mudar alguma coisa no front, eu vou ter que pensar muito em como o back-end está se comportando, então eu vou ter que mexer já em 2 lugares e aí começa uma complexidade bem grande. Então, assim, tem um overload muito grande de complexidade. Então, o que é complexidade? Complexidade, praticamente, é o que a gente odeia, né? Geralmente. É a soma das partes que é maior do que o resultado final. Né, entropia, que é a segunda lei da termodinâmica. Então, o que acontece? Cada coisinha que eu tenho acoplado com outra, ela vai somar uma complexidade maior ainda. Então, isso significa que a complexidade ela cresce exponencialmente quando eu tenho um sistema que nem o Drupal, assim, né? Eu coloco toda a responsabilidade dentro. Então, as complexidades começam a crescer exponencialmente. Então, cada vez que eu preciso mexer em alguma coisa, é um risco muito grande, certo? Então, a gente tem deploys muito custosos, né? A gente tem coisas, não, cara, mas eu só quero trocar o label do tal lugar. Eu falo, tá, mas cara, se eu mudar aqui, eu vou ter que mudar em outros lugares, eu tenho que pensar na possibilidade de eu mudar aqui
Ou se eu quiser mexer em algum módulo do Contrib, por exemplo. Cara, o módulo Contrib que eu baixei não faz exatamente o que eu estava precisando. Ele faz uma parte, mas ele não faz... O resto que ele faz, para mim, não me interessa muito. Então isso significa que eu tenho que escolher. Ou eu modifico o módulo, ou eu crio um módulo novo, né? Então, se você vai mexer no módulo que já existe, você tem que pensar nos casos onde ele já é aproveitado. Então, cara, é muito risco você mexer. Então eu me sinto muito assim, sabe? Tipo, eu vou mexer ali, pode ser que caia o Ginga e de repente, pá, cai outra coisa, nada a ver. Entendeu? Então, assim, esse GIF aqui pra mim explica, tipo, muita coisa. Então, bom, o Drupal... Tá pirando esse negócio aqui. Então, assim, o Drupal, ele bem por cima, assim, ele é separado em algumas camadas e tal, mas são dependências muito intrínsecas, né? As partes, elas têm interdependência muito grande, né? Elas fora do sistema, elas praticamente não funcionam muito bem. Então, eu tenho esse stack gigante ali, esse Jenga ali gigante, né? E às vezes eu me sinto que eu tô com um Titanic ali, entendeu? Então, cada vez que alguém me fala assim, cara, tem que mudar tal coisa, ou apareceu um Expedite, alguma coisa nova para fazer, eu sinto que, nossa, cara, para mudar esse Titanic aqui vai demorar um tempo e tal, então eu tenho que pensar em alguma solução rápida, de curto prazo, que provavelmente vai me fuder lá na frente. Então, tipo, que pode ser um iceberg, por exemplo. Então eu tô vendo um iceberg, mas não consigo mudar. Então eu tenho que fazer alguma coisa, sei lá, faz alguma coisa assim, entendeu? E o que é ágil? Aí eu queria queria fazer um experimento. Quem tem como me explicar de uma maneira não tão... Não queria uma resposta filosófica muito louca. Eu queria uma resposta mais... Tipo, o que é ágil pra vocês? É curta, por exemplo. Eu não vou ficar quieto. E aí, alguém quer se arriscar aí? O que é ágil? Flexibilidade. Hã? Flexibilidade. Flexibilidade? Performance. Performance? Mudar em curto espaço algo que a gente pede. Legal. Massa. Adaptabilidade também. Adaptabilidade, exatamente. Eu curto bastante essa visão, né? De ágil pra mim não é entregar rápido. Não é uma coisa tipo, o cara faz... Não, entregar rápido, cara, ágil não é isso? Porra, como assim, velho? Vocês estão ali há uma semana fazendo um negócio e tal. Ágil pra mim é entregar agora. Não, né? Ágil, na verdade, é como você lida com os cisnes pretos, né, que chamam, né, os Black Swan, né? Como que você lida com essas coisas do nada que acontecem, né? Essas imprevisibilidades que você tem, essas variabilidades no teu sistema, né? Então, tem uma frase bem legal, que não interessa muito o que está acontecendo, o que interessa é como você vai reagir perante a isso, certo? Para mim, ágil é isso. Quem falou isso foi o Bruce Lee. Que, cara, se você começar a ler as coisas que ele fala, ele tá te ensinando ágil, cara. É muito legal. Então tá, o front-end hoje ele é gerado pelo back-end, certo? Né? O Drupal hoje do jeito que ele é, né? Monolítico e tal. Então, assim, cada vez que eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que ter muito conhecimento do todo para eu não ferrar nada que depende daquilo, certo? Então isso é um overload cognitivo muito grande que você tem. Então, assim, o cara que vai mexer, o desenvolvedor, quando ele vai mexer naquilo, ele tem que carregar tudo aquele software na cabeça, falar, bom, beleza, agora eu vou mexer. Entendeu? Só que quando ele fica 2 horas olhando assim pra tela e olhando o código, só para mudar uma coisa muito simples, né? Então, tem muitos side effects em todos os lados, né? Side effect, tá? É que nem aquele GIF lá, né? Tipo, o cara tá mexendo aqui e de repente quebra aqui, nada a ver, né? Então, assim, isso é side effect. Side effect é alguma coisa que acontece, né? Consequente por alguma outra coisa, entendeu? Então, assim, no Drupal eu sinto que eu tenho muito side effect, muito imprevisível. E é muito difícil ter que trazer isso para todo mundo. Todo mundo no time desse movimento tá tendo que lidar com isso. Então, coisa, por exemplo, de onde vem esse campo, cara? Não sei como apareceu esse campo lá. Quem está trocando esse texto daquele botão, cara? Não sei, velho. Eu vou ter que procurar em todos os modos, em todo lugar onde faz isso e no final é uma regra CSS. Tipo, sei lá, uma coisa assim, sabe? Porque o cara não sabia como trocar esse texto e
fez um content lá, uma regra lá, CSS, e trocou o teste. Por que não tá funcionando? Por que tá funcionando, cara, sabe? Aquela sensação, tipo, cara, isso aqui não poderia estar funcionando, como assim, tá ligado? De onde vem esse estilo, esse CSS? Cara, é um módulo que você instalou, que você nem lembra mais, que ele traz um CSS obscuro, assim, que ele tem um important lá. E aí, você demora horas para descobrir que era uma parada dessa. Como eu troco a mensagem de validação de um campo? Ou, sei lá, quero fazer uma regra de validação bem diferente, alguma coisa assim, mas no front também, né? Então, assim, esses são os problemas, tá? Que você traz quando você tem um sistema monolítico, tá? Sistema monolítico é tudo que o Preston falou, vocês já devem ter, né, escutado e tal. Mas, assim, é aquela coisa, entendeu? Software monolítico vai te levar nessa situação, entendeu? Onde cada modificação que você faz é uma cirurgia, sabe? Tipo, você não pode, sabe, fazer nada errado, porque senão vai colapsar o sistema inteiro. Porque um sistema, se você tem a teoria do caos, né, e tal, se você olhar para um sistema, ele funciona perfeitamente por causa da comunicação entre as partes. Então, se você mexer em alguma coisa, por exemplo, se eu colocar meu coração para bombar muito sangue, provavelmente eu vou ter algum problema bem grande no meu corpo, entendeu? Então, isso significa que não interessa o bom funcionamento de alguma das partes, todas as partes têm que funcionar harmonicamente, né? É uma visão sistemática. Então, algumas maneiras de desacoplar, que eu pesquisei e algumas coisas experiências que eu tenho e tal. Então, tem a totalmente, que é aquela coisa de Drupal headers totalmente, assim, e aí você cria uma aplicação web totalmente separada, né? É um stack totalmente separado, com um servidor web totalmente separado, né? Enfim. E você tem o Drupal heads lá, bonitinho, né? E aí depois você tem essa comunicação entre essas partes utilizando algum tipo de protocolo, que pode ser uma API, um REST, né? Alguma coisa assim. Opa. Tem a parcial, tá? Que a gente, agora a gente está meio que chegando nela, assim, que é de, eu tenho uma web app, tá? Mas ela está no tema. Ela não saiu do Drupal, ela está no Drupal ainda. O Drupal ainda está fazendo o seu trabalho de me entregar o HTML, de lidar com as rotas, de lidar com segurança, sessão, um monte de coisa. E depois tem aquela progressivo que é o que o Preston estava falando bastante também. A gente adotou muito a questão fazer progressivo mesmo, tá? Utilizando o Drupal Behaviors. Então, a gente utilizou a própria API de JavaScript do Drupal para a gente fazer por exemplo, a gente trabalha para a Natura, por exemplo, e a gente fez um carrinho de compras lá num Drupal que já existia, totalmente com o React, utilizando a API de Drupal, né? Mas não a API de REST e tal, senão a API de Behaviors mesmo, do Drupal. Então, a gente conseguiu fazer uma coisa um pouco progressiva, não tão arriscado, digamos. E foi um sucesso, foi muito massa. Então, assim, existem várias maneiras de você fazer isso, tá? Eu, particularmente, eu vou te dizer honestamente que, tipo assim, não existe uma fórmula mágica que, tipo, essa é a melhor opção, entendeu? Você tem que olhar muito pro teu contexto. Por exemplo, qual a capacidade do teu time perante aquela tecnologia? Quanto o teu time conhece de JavaScript, cara? Quanto o teu time conhece de CSS, de front-end? Qual a experiência deles de lidar com questões de Node, por exemplo? Quanto eles conhecem de Node, por exemplo, fazer questões de segurança, que nem o pessoal estava falando sobre cross-site script. Como que eles lidam já com isso? Entendeu? Provavelmente eles não sabem. Então, assim, você já tem que saber que existe um risco bem grande, não é só por causa da tecnologia, é por causa do time que você tem. Entendeu? Então, assim, a gente optou, depois de um tempo, depois de falhar com algumas outras alternativas e tal, a gente chegou nessa parcial ali. Então, a gente chegou nessa opção por causa de que é quase uma separação completa, ou seja, é quase totalmente desacoplar, é bem perto disso, tá? Mas como desacoplar completamente aumenta o risco, a gente teve que, né, diminuir esse risco, mas sem perder a inovação. Então a gente começou a trocar algumas partes e tentar conversar mais com o que o Drupal já faz.
Então, podemos usar o Drupal onde melhor vai se encaixar, as coisas que a gente mais gosta dele. Por exemplo, o sistema de rotas, funciona bem legal, assim, o Drupal 8 está bem interessante, porque ele está usando, enfim, todo o sistema do Symfony, está usando o kernel HTTP e tal, tem várias coisas bem interessantes. Login, sessão de usuários, são coisas bem legais que o Drupal já lida com isso há muito tempo, e ele está fazendo muito bem. O sistema de permissões, do Drupal ele é muito poderoso. Não é só aqueles checkzinhos lá que tem, que é aquelas permissões granular. Ele tem um sistema de grants, que é muito legal, que recentemente a gente está usando bastante para muitas regras de permissão. Tipo, por exemplo, um usuário foi lá, criou um grupo e criou um documento naquele grupo e ele declarou que aquele documento que está naquele grupo, que é fechado, ele é público. Então ele é público para quem? Para as pessoas fora do grupo ou não, é só para as pessoas que estão ali dentro daquele grupo, né? Mas não para todas as pessoas. Enfim, são muitas regras muito difíceis. Você não pode ficar calculando elas cada vez que o cara vai acessar aquele documento, por exemplo. Você tem que fazer tipo um pré-cálculo disso e tal. Então são ferramentas bem poderosas que são bem úteis. RESTful API. O RESTful do Drupal, assim, ele é legal e ele abre uma porta assim para você poder fazer muita comunicação, né? Muita comunicação com outros sistemas, né? E tal. Gerenciador de conteúdo, bom, enfim, o gerenciador de conteúdo do Drupal ele é muito legal mesmo. Só que assim, você tem que tomar cuidado como você utiliza e tal. Mas por exemplo, a gente não quer perder já todo aquele scaffolding que ele faz, né? De gerar o formulário lá do Node, de eu poder ir lá e selecionar quais são o tipo de campo e esse tipo de coisa que ele já faz. Entendeu? Okay. Então, lembrando, isso é por que a gente optou por parcial, né? Então, hoje a gente tem um time preparado para esse desafio, tá? Desafio de realmente passar toda a parte da camada de apresentação, né? Para JavaScript mesmo. Então, a gente tem uns drupaleiros que amam JavaScript. E eles, e eles geralmente ficam, cara, você falou JavaScript, cara, eu fazia isso aqui em 10 minutos, sabe? Tipo aquelas coisas assim. Então, assim, é muita briga, assim, contra o Drupal, sabe? Tipo, parece que o Drupal é aquele sistema tradicionalzão, assim, que fala, se cara fazer uma mudança aqui, tem que, sei lá, velho, tem que ter uma assinatura de 2 diretores, sei lá, entendeu? É foda. Nesse caso, a gente optou por parcial porque a gente também não tem renderização de conteúdo, da camada de apresentação ali, né? A gente não tem renderização no servidor, a gente não precisa dela agora. A gente pode fazer mais pra frente, mas agora não precisa, né? Então, assim, por exemplo, você vai fazer um sistema aqui totalmente logado e não tem nenhum tipo de preocupação, assim, sabe, sobre SEO, por exemplo, né, esse tipo de coisa. Então, cara, tipo, não se preocupa com isso. Então, por isso que a gente conseguiu optar por ela. Então, como que a gente está fazendo isso? Desculpa, eu tô indo muito rápido, né? Não? Tô indo bem? De bom? Então tá. Então, a gente está tratando, tá? A Web App que está dentro do Drupal como uma exceção. Ou seja, todo o resto é Drupal. Todas as rotas que vão bater lá são Drupal. Os módulos contribui que criam rotas são Drupal. Dos files, da rota que bate lá no file, tudo é Drupal. Menos a Web App. E como que a gente fez isso nesse caso? A gente está usando ou um prefixo ou um subdomínio. No caso do prefixo, a gente bota essa barra app e tudo que é dali para frente é a aplicação Web App. Okay? Você pode inverter isso aí e fazer assim, ó, tudo que é Drupal realmente, só que é Drupal, você bota alguma coisa tipo, sei lá, backoffice ou backend ponto nome do teu site.com. Entendeu? Alguma coisa assim, tá? E o resto sempre vai cair na Web App. Então assim, você tem muita flexibilidade, você pode tomar essa decisão no último momento responsável mesmo. Então como que a gente fez isso? Agora eu vou entrar um pouco mais na parte técnica, tá? Então, a gente, bom, vocês sabem, no Drupal 8, né, mudou bastante coisa, né? Então o sistema de rotas está totalmente desacoplado do sistema de menus, tá? Então eu consigo simplesmente com um arquivinho de YAML
ali eu consigo ter já minha declaração de aquela rota, como que aquela rota se comporta e para qual controller essa rota vai, certo? Quais as permissões e tal. Então a gente declarou ali duas rotas, por exemplo. Uma é que vai ser a home, que vai ser /app, e a outra que vai ser /app whatever, que pode ser whatever, whatever, whatever. Ok? Então, assim, como eu falei, /app vai cair na home, mas é a web app, e /app asterisco vai ser também a web app. Então, assim, com isso eu ganho essa flexibilidade, né? E essa... eu não fico quebrando muito a cabeça sobre, tipo, nossa, se instalar esse módulo, ele vai criar uma rota e tal. Login do admin, do Drupal, você não vai perder, porque vai continuar tudo igual. Você vai botar /user lá e vai ter o login do Drupal normal, né? As páginas 404, 403 são tratadas pelo Drupal também, então você não quebra o HTTP. Isso é muito importante, tá? As rotas do Drupal, uma coisa que a gente aprendeu é que as rotas do Drupal se comportam diferente do Symfony. Tem algumas peculiaridades que tem, tá? E a gente descobriu na pior maneira, né? E aí a gente conseguiu reverter essa situação. Então, por exemplo, no Symfony, se eu quiser que, por exemplo, /hello, dashboard, detalhes, sei lá, alguma coisa assim, alguma coisa, ou seja, são páginas filhas, eu simplesmente vou lá e eu declaro esse names ali, que é o nome da variável do placeholder, e eu faço um regex falando ponto, né, que qualquer coisa, qualquer caractere que estiver ali vai pra frente. Ok? Beleza. Só que no Drupal não funciona assim. Aí a gente teve que implementar um pré-processador, né? Que é o tal de inbound no Drupal 7, era um hook, né? Para você processar uma URL quando ela está chegando. O que você consegue fazer ali? A URL está chegando lá, bonitinho, com as barras todas e tal. Só que para o Drupal, essas barras não vão existir. Porque imagina todo o esforço que eu vou ter de mudar o Drupal inteiro para falar, cara, não, ignora essas barras e tal. Entendeu? Então o que a gente fez? Aí a gente botou esses dois pontos aqui. Então a gente substituiu a barra pelos dois pontos. Isso funciona perfeitamente para o nosso caso. Então, essa solução, tá? Não é uma solução que a gente inventou do nada, a gente viu. Olha o Google me escutando aqui. Isso foi uma solução que a gente achou, pesquisando pra caramba, até achar que um desgraçado que nem a gente estava precisando disso. Então, para fazer isso, né, não é só ir lá e declarar a classe, né, você precisa falar, porque aquilo lá é um serviço, então você precisa declarar o serviço, falar qual a classe do processador e falar a tag. E essa tag aqui é o nome do serviço. Ok? Tem ali a URL para vocês verem no Stack Overflow como que chegaram nessa conclusão e tal, e como fazer isso. Uma coisa bem interessante que a gente discutiu muito, que era tipo, onde a gente vai colocar essa tal de web app? E aí a gente chegou na conclusão de que o melhor lugar para fazer isso e o melhor caminho seria colocar no tema mesmo. Por quê? Porque o tema mesmo é o front mesmo. Na primeira instância a gente falou assim, não, vamos fazer no módulo. Porque, porra, como assim? Vai ficar tudo separado e tal. Mas era exatamente isso que a gente queria. A gente queria desacoplar mesmo. Então, assim, por enquanto, está fazendo muito sentido. Muito sentido. E a gente está conseguindo aproveitar toda a API de tema para isso. Então, aqui eu vou só passar rapidinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Aquela parte não estruturada é objeto. Qual? Mas, Sim, objeto. Só que ele mostrou o site era estruturado. Não. Porque essa aqui é Drupal 8. Drupal 8 é tudo 8 objetos. Então, assim, a gente teve que sobrescrever o arquivo, um template de HTML, né, para a gente ter controle total da renderização, né. Nosso package JSON, né, para a gente baixar todos os modos que a gente quiser. A gente declarou aqui as bibliotecas que a gente vai querer do tema. A gente criou a nossa configuração de Webpack, aí eu vou falar como a gente está usando e tal. E aí a gente tem, dentro da Path Source, a gente tem toda a nossa aplicação, toda a nossa web app. Então, assim, /app /* cai no tema web app, certo?
e como que você vai fazer, como que faz isso, né? Como que fala assim, cara, quando for esse caminho ali, você tem que carregar o tema web app. Então a gente implementou um outro serviço, tá? Que é o Team Negotiator. E é simplesmente assim, você vai lá, declara mais um serviço normal, que nem eu mostrei ali o outro, e ali você implementa, né, o negociador. E aí o que você fala? Você cria um contexto ali, né? Você fala assim, quando for aquela rota, quando essas duas rotas baterem, derem ok para você, então você carrega o tema web app. Simples assim. Então, assim, o login e a sessão é tudo lidado, é tudo Drupal. Então, naquele barra web app, barra app, barra o que for, eu estou na web app e ela está logada. Eu estou logado. O Drupal está lidando com a sessão, com a cookie, com tudo, com permissões, com tudo. Então, assim, a gente... Quando chegou esse projeto e tal, a gente falou, cara, vamos desacoplar tudo, porque agora do Drupal 8 é tudo hash, maravilhoso, né, e tal. Pois é, não foi tão assim. O login ele ainda está em conversas e em evoluções e tal. Até porque esse foi o objetivo do Drupal 8. O Drupal 8 foi o objetivo de a gente fazer entregas mais pequenas, né? Entregar pequenas entregas assim, né? Então, tipo, tem aquela semantic version. Então é diferente, não vai ter, tipo, altas versões gigantes, né? Vai ter versões mais rápidas. Então, esse login ali ainda não está pronto, mas tem um patch pronto, tá? E tem uma issue gigante, não estão discutindo pra caramba, enfim. E você pode pegar lá o patch. Depois acho que eu tenho o link por aqui. A gente tentou usar o formulário de login, certo? Porque lá tem o push, né? Deve ter uma rota lá que, né, quando você clica, você faz submit daquele formulário, ele tem lá no action, vai para alguma rota onde ele faz o login, certo? Só que não deu muito certo, cara, porque ele só retorna uma booleana e ele faz redirect quando dá sucesso pro user. E então assim não, a gente parou e falou, não, cara, isso aqui é uma gambiarra muito forte. A gente precisa optar por alguma outra coisa. Então a gente achou aquele patch lá, que o que ele faz, ele vai me dar agora uma rota barra user barra login, normal, é a mesma rota do formulário que o formulário usa, só que a diferença é isso aqui, ó. Opa, aqui, ó. Essa carry aqui, ó. E o content type, ok? Então, assim, só fazendo isso ali, eu já consigo passar o nome e a senha, e ele automaticamente vai me retornar no header o set cookie, vai funcionar tudo normal. O browser vai entender isso e vai... Você já está logado, entendeu? Não precisa refresh, não precisa de nada. Então, como que é esse stack de tecnologias que a gente optou para a nossa web app? A gente optou por React, né? Por que a gente optou por React e não, tipo, sei lá, Angular ou Ember, ou alguma coisa assim? Bom, primeiro porque são coisas muito diferentes. Então, se eu ouvir alguém falando assim, não, cara, eu tô vendo aqui se eu utilizo Ember ou React, cara. O cara tá escolhendo maçã com pera, entendeu? Maçã com, sei lá, com carne, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? O React pode ser utilizado com Angular, pode ser utilizado com Ember, ou, enfim, pode ser usado com qualquer coisa. Por quê? Porque ele é uma biblioteca da camada de view. Tá? Então ele é muito simples no que ele faz. Ele não faz mais daquilo. Limitação é uma feature. Entendeu? Ele não fazer aquilo é uma coisa muito boa. Entendeu? Então, assim, como eu falei, é o V do MVC, por exemplo, se você tiver uma aplicação, MVC. Uma das coisas bem fortes do React é que ele induz muito e ele aplica muito dos conceitos da programação funcional. Tá? Só para fazer uma pesquisa rápida, assim, quem aqui sabe programação funcional? Interessante, cara, isso, velho. Então, assim, a gente está programando, rapidamente, a gente está programando do mesmo jeito que há décadas. Décadas. E isso no mundo da tecnologia, vocês sabem que não faz muito sentido, né? A cada ano está mudando um monte de coisa, a gente tem evolução muito constante, muito rápida, né, no âmbito da tecnologia. Só que a gente continua programando do mesmo jeito, continua fazendo os mesmos problemas.
Enfim, eu tenho um post que eu fiz sobre programação eficaz, que está lá no blog da Thaler ou do Medium, que fala exatamente sobre esse ponto. Sobre como, por exemplo, o Uncle Bob, quem não conhece o Uncle Bob, procurem depois, ele fala muito sobre isso. Fala, meu, a gente tem que parar de fazer a mesma coisa, cara. A gente tem que rever, as coisas mudaram, entendeu? Hoje em dia eu tenho um celular aqui que tem, tipo, o que antigamente era um prédio inteiro. As coisas mudaram, é outra história, entendeu? Então, beleza. Programação funcional e reativa, né? Ela traz um monte de conceito que me torna a aplicação muito previsível. Ou seja, eu sei matematicamente quase exatamente o que vai acontecer com o meu software. Ele me facilita para fazer teste automatizado, enfim, é muito bom. Esse aqui é um exemplo de um botão simples, de um like, por exemplo, do Facebook. Tá? Então, assim, você vai estender, ele utiliza a classe, mas isso aqui não é obrigação já. Saiu uma nova versão agora que você tem como criar um botão, por exemplo, um componente totalmente feito com função, é uma função mesmo. Então não tem estado, esse diz aqui, ó, não tem mais. Então quando você faz diz em alguma classe, você está atribuindo estado dentro daquela classe. Então quando ela é instanciada, é dependendo do tempo da execução do teu software. Então, cara, esse diz pode mudar. Entendeu? E isso é muito ruim, porque não é previsível. Entendeu? É difícil de testar, tem que mocar um monte de coisa. Então, esse formato aqui é um dos mais moderninhos ali. Então, você vai implementar um construtor e você vai definir um estado para aquele botão. E ele não está curtido, certo? E aí, depois você vai ter um método render, tá? Onde você vai, de fato, renderizar o botão, tá? Só que assim, esse componente ali embaixo, esse return ali, row, button, on click e tal, tudo lá, aquilo lá não é HTML. Ele vai renderizar HTML mais pra frente, mas ele não é HTML ali. Isso ali é JavaScript. Isso aí se chama JSX. Aqui é uma sintaxe e tal, que representa um DOM, mas ele não é DOM. Okay? Ele é JavaScript realmente. Se eu tirasse o JSX, isso ali viraria um monte de função de JavaScript. De criar elemento, criar não sei o que, tal. Tá? Então, é muito simples. Então, tu renderiza dependendo do estado daquele componente. Então, assim, como que está o estado do componente? Ele está curtido. Então, eu já sei o teste que eu preciso mostrar. É simples. É muito reativo. Eu vou reagir perante ao meu estado. É muito simples, é isso que você sempre tem que fazer, entendeu? É muito de esquerda para direita, entendeu? Tá, vou acelerar aqui. Então, assim, como eu falei, não é Virtual DOM, tá? Então, isso aqui não é HTML, ok? Virtual DOM, explicando rapidamente, é tipo uma árvore binária, assim, né? Então, assim, o que acontece? No Virtual DOM, quando eu atualizo ou mudo o estado de alguma coisa, tá? Eu vou mudar só esse componente. E provavelmente ele vai falar assim, cara, se esse componente mudou, os filhos provavelmente podem mudar, porque o estado do pai mudou. E por aí vai. Então ele vai mudar todos os caras, ele vai tentar re-renderizar tudo de novo, todos os filhos dessa árvore. Ok? Então assim, ele vai fazer toda a re-renderização de todos os filhos e tal. Isso aí tem como utilizar algumas maneiras para que não seja tão custoso e tal. Na verdade não é. Mas tem maneiras de deixar menos custoso ainda. E no final, no browser, só vai ser renderizado a diferença. Então, assim, ele tem a versão anterior do DOM, entendeu? E aí ele gera lá o DOM novo e ele compara e fala assim, cara, só mudou isso aqui. Então, quando ele vai mudar o DOM lá no browser, ele só vai mudar o que mudou realmente. Tá? Isso é ótimo porque ele vai diminuir o repaint e o reflow do browser. Pra quem não sabe o que é repaint e reflow, é uma boa hora para parar e entender realmente como o browser funciona. Simples aliás, no blog da Thaler tem um post do Gabriel explicando como funciona isso, como que é, tá em português, tá bem legal. Simples e declarativo e aumenta o entendimento do código. Isso é uma coisa bem interessante, cara, a gente está discutindo ultimamente, que é o familiar versus o que é entendível, tá?
Então, o que acontece? Uma coisa que é familiar, eu tenho que assumir que aquela pessoa já conhece, já viu isso aí várias vezes. Já viu um for each várias vezes. Já viu, tipo, aquele problema várias vezes. Já sabe como solucionar. Mas eu estou atribuindo essa responsabilidade, tipo, a pessoa já tem que saber tudo aquilo antes de fazer alguma coisa. É diferente de você ler um código, você não sabe nada sobre aquilo, você nunca viu isso na vida, mas você entendeu. E você consegue trabalhar, você consegue fazer o que você precisa fazer. Entendeu? É bem diferente, porque isso é uma maneira de você escalar teu time. Não escalar, né, a aplicação, ela ficar performática e tal. Escalar teu time mesmo. Então, pessoas novas entram no time e já olham ali e conseguem entender. A renderização no servidor melhora o CEO, mas não só o CEO, é o UX também. Então, essa é uma coisa interessante para dar uma olhada. Então, assim, o componente ele representa uma função. Então, imagina que você tem uma função que renderiza esse componente de like button. Aquele componente ele recebe argumentos e a renderização, a execução daquela função vai te dar um DOM final, um virtual DOM final. Você consegue pegar essa função e fazer um teste unitário perfeitamente. Porque não tem side effect, não tem nada, é ali, é só essa função, é uma função quase pura. Entendeu? É muito simples de testar. Então você consegue fazer TDD. Então ele é bem amigável com o teste unitário. Stateless Components é uma coisa bem interessante, que é o que eu estava falando, de não ter classe para componentes. Tá? Isso aqui já é possível, já tem versão funcionando e tal, tem documentação e tudo. Tá? É bem simples. Imagina você testar isso aí, é bem de boa. O ecossistema do React, ele induz muito a programação funcional. Tá? Então, assim, tu vai instalar uma biblioteca que fala com React, provavelmente ele tem todos os conceitos de programação funcional. É muito provável. A comunidade está crescendo muito. Muito, 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 muito. É muito rápido, cara. Os eventos são de... Assim, os caras estão falando de coisa que nem sei mais, cara. Assim, tipo, eu tenho que pesquisar conceitos bem, assim, que vem da matemática, entendeu? Tipo, é muito legal isso, sabe? Porque me dá previsibilidade. Só uma dúvida, desculpa. Eu tô correndo aqui, aí você faz pergunta. Ele implementa eventos sintéticos, tá? Então, assim, eu não tenho fazer listeners em cada DOM, em cada pedacinho do DOM, entendeu? Eu tenho um evento só, que fica escutando só o DOM maior. Então, cada vez que eu clico alguma coisa, eu disparo um evento, na verdade é um evento só que é disparado, mas ele fala assim, é o mesmo evento, mas é naquele DOM. Então, ele tem, o React ele faz esse event delegation, que é bem interessante. É bem mais rápido. Para o browser, é muito rápido. Outra coisa, a gente optou por React por causa do React nativo e o Electron App. Então, consigo fazer aplicações nativas só com React, ou seja, a mesma tecnologia que usei para fazer meus portais e sites e o que for, para fazer o aplicativo mobile pro Android ou pro iOS, né? E o Electron App que é para fazer aplicações nativas para desktop. Então é a mesma tecnologia. Não significa que são aplicações híbridas que tipo, vão rodar em qualquer lugar. Não é isso. É a mesma tecnologia. É você virar pro teu time e falar assim, ó, agora que vocês fizeram esse site, tudo com React e tal, agora eu preciso de uma aplicação web, uma aplicação mobile. É o mesmo time. Ele já conhece React, já sabe como funciona, entendeu? Para teste automatizado, existem essas duas bibliotecas que a gente está usando, a gente curte muito. Ele foi feito pelo Facebook, tá? Ele facilita muito o teste unitário de componentes, então ele tem bastante helpers para você testar as coisas e tal. E o Enzyme, que ele foi feito pelo Airbnb, tá? Então você mistura os dois e tem, tipo, amor. Esse aqui é um exemplo, tá? Vocês darem uma olhada ali de como que a gente está fazendo os testes com o Jest. O Jest, ele tem um conceito muito legal que é tipo assim, ó, eu vou mocar tudo. O que você não quiser mocar, você tem que me falar. Entendeu? Então assim, é muito ágil na hora de você me falar assim, cara, eu só não quero que você moque o componente, o resto moca tudo. Foda-se. Não quero testar como funciona, ou, sei lá, outra biblioteca que está dentro do... Não, eu só quero testar isso. Uma coisa interessante, ó, isso aqui, esse A11i é para acessibilidade. Então é uma das coisas que você pode tirar lá do risco lá que o Preston falou.
A gente está usando o Redux. Quem conhece o Redux aqui? Já ouviu falar? Legal, massa. Então, foram 3 pessoas. Cara, Redux. Se alguém já ouviu falar, mas não teve ainda coragem de ir atrás e tal, cara, não é grandes coisas. É uma biblioteca bem pequena e tal. Só que o Redux vai te ensinar muita coisa. Para que a gente está usando o Redux? Para a gente atualizar, para a gente gerenciar o estado da aplicação. Então, assim, quando você tem uma página renderizada, tá? O dado que está lá, né? Por exemplo, você tem um componente lá que fala se ele está clicado ou não, né? Se ele está curtido ou não. Isso é um estado. Essa o estado da aplicação é de que aquele botão está curtido. Então, se você tiver esse estado espalhado por vários lugares, é muito difícil você conseguir testar e prever como que os estados da aplicação vai se comportar. Tá? Então, isso aqui é um exemplo do Redux, bem simples. Assim, tu cria uma store, ele é baseado no fluxo. Alguém já ouviu falar de fluxo? Beleza. Então, assim, você cria uma store igual, só que é uma store só. Então, o estado é um lugar só. A fonte da verdade de como a tua aplicação deveria estar é um lugar só. E aí, tu utiliza os reducers para você fazer mutação no estado. Tá? Só que você não muta de fato, você não está alterando um lugar na memória. Tu está criando um novo lugar na memória. Por que isso? Porque isso é uma das coisas que também vem da programação funcional, que é a imutabilidade. Tá? Se as coisas não mudam, elas se tornam mais previsíveis. Okay? Eu não vou ir muito em detalhe nisso, mas é uma imutabilidade, gravem isso na cabeça, bem importante. Então, esse aqui é um exemplo do React, tá? Implementado com o Redux. Existe uma biblioteca chamada React Redux, que ele te dá esse decorator, tá? Isso aqui é S6, tá? Quem não está acostumado, corra. Que velho, é muito legal, assim, parece um outro JavaScript, assim. Mas é muito... Ele ainda tem algumas coisinhas do JavaScript antigo e tal. Mas ele é muito legal. Você vai escrever menos código, né, e tal. Então, assim, tem essa parte aqui, ó, esse trecho aqui. E o que eu faço eu tenho o meu componente aqui embaixo. O meu componente, ele recebe argumentos, né, como a gente falou. Então, imagina que tem uma função, o meu componente é uma função. Então, ele recebe argumentos. Então, o que eu vou fazer? Cada vez que meu estado mudar, tipo, o cara clicou, eu vou passar de novo esses argumentos para aquela função, para essa função renderizar e me trazer o componente atualizado. Então, eu conecto, eu mapeio e falo assim, ó, esse pedaço do estado é a tua propriedade. Entendeu? Então, ele faz isso, enfim, é muito simples você começar a lidar com esses eventos, né? E, cara, assim, é uma coisa que, quando a gente começou a entender muito sobre o Redux e o React e tal, porque a gente saiu um pouco do fluxo, que era muito burocrático e tal, a gente olhou isso e ficou apaixonado. Tanto é que a gente construiu uma outra biblioteca de Redux, que chama Redux Boot. Recomendo dar uma olhada. Ele traz alguns conceitos do Drupal, então vai ser mais amigável para vocês entrarem no mundo do Redux. Tá? O React Router para fazer as rotas do próprio React, tá? Como eu falei, o React não é Angular, entendeu? Não é uma aplicação sinistra, cheia de bibliotecas e coisas que acontecem lá dentro, não. É só uma coisa, ele só faz uma coisa. Então, para eu fazer, por exemplo, para gerenciar as rotas e tal, eu preciso instalar uma outra biblioteca. E existe esse React Router, que é muito adotado pela comunidade, tem muita documentação, é muito legal. Isso aqui é um exemplo. Eu não vou entrar muito em detalhe agora, mas, enfim, quando você vai renderizar, você renderiza as rotas, né? E é como se fosse React também. Então, quando ele bate aqui, quando ele dá match, ele vai renderizar esse componente. É muito simples. Mas ele utiliza toda a questão do diff, né, e daquela árvore lá, do Virtual DOM. É o mesmo conceito, só que para rotas. Então, é bem interessante. CSS Modules. A gente já ouviu falar? CSS Modules? Não? CSS Modules é um novo conceito de CSS, tá? Mas é uma maneira mais para você compor as tuas classes e não você estender as tuas classes. E você ter tipo uma classe que estende uma outra classe, que estende uma outra classe, que estende uma outra classe.
E aí você fala assim, puta, agora eu preciso só esse pedacinho lá, mas em outra classe. Ah, então beleza, vamos criar uma outra classe de gigante que tem esse cara que vai compartilhar e tal, entendeu? Então se torna muito imprevisível, tanto é que por isso que foi criado o conceito de Shadow DOM, né? Que é tipo, eu consigo pegar esse componente aqui e botar em outro lugar e vai funcionar exatamente igual. Mesmo estilo, mesmo tudo. CSS Modules, esse aqui é um exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou compondo uma classe. Então eu estou compondo uma classe, estou falando, ó, eu quero esse link aqui, entendeu? Mas não é a mesma coisa que estender, tá? E aí eu tenho como falar para ele, ó, cria uma classe desse cara aqui, porque isso aqui tudo já é escrito, tá? Menos isso aqui. Então aqui, nesse styles link, eu estou fazendo import do styles, tá, do CSS, isso aqui no JavaScript, tá? E eu estou falando assim, ó, eu quero a classe link. Okay? O que ele vai fazer? Ele vai criar uma classe muito louca, que é com hash e tal, é opcional isso aí, mas ele pode fazer, por exemplo, BEM. Alguém conhece BEM? BEM? Beleza. Nossa, CSS. Então ele consegue fazer BEM automaticamente para você. É muito louco, é muito legal. Então, assim, ele que vai construir o nome da classe pra você. Você não precisa mais se preocupar com, nossa, cara, como que eu vou chamar esse nome dessa classe agora, cara? Tipo, sabe, você fica tipo uma hora assim, não, vou trocar, não. Button não, sabe? Tipo, você fica horas. Pra gente chegar nesse resultado, utilizar, por exemplo, fazer esse import do CSS e aparecer ali e tal, e ser renderizado, e ter o S6, a gente está usando o Babel com o Webpack. O Webpack, ele é um bundler. Então ele vai entender todos os requires e todos os imports e tal, e ele tem um algoritmo muito louco, e aí ele vai criar um arquivo só para mim com tudo que eu preciso, tá? A diferença do Webpack com o Browserify, por exemplo, é que eu consigo ter vários entry points, que eles chamam. Ou seja, eu consigo ter vários desses bundles aqui que eles são contextuais. Então eu consigo dividir esse bundle em vários pedaços à medida que eu vou precisando deles. Tá? Enfim, pessoal, assim, não é a melhor, isso aqui eu acabei de mostrar, não é tipo, isso aqui é tipo o melhor, você tem que fazer amanhã, sabe? Não é isso. Isso aqui é a maneira como a gente está resolvendo as coisas depois de um tempo de estudar, de errar, de melhorar, de errar de novo, melhorar, acertar, entendeu? É todo um processo de melhoria contínua mesmo, tá? E essa maneira melhor que a gente conseguiu agora de fazer as coisas, a gente está testando, a gente está fazendo vários sistemas e tal, para a Natura, inclusive, que já estão adotando todo esse stack ali, tá? Então, assim, como eu falei, é work in progress, tá? Uma coisa que realmente posso te passar é assim, ó, não tenta pegar aqueles boilerplates gigantes e botar dentro do projeto, porque você não vai entender nem a metade do que está lá. E aí você vai perder a agilidade, né? Porque quando der algum problema, você não vai saber onde mexer. Bom, falei do Drupal 8, né? Falei das coisas boas e tal. Mas, assim, lembrando, o Drupal 8 é muito bom em algumas coisas. O Drupal 8 mesmo é muito bom. Ele tem, por exemplo, essa arquitetura dele está menos acoplada. As partes agora, elas se comunicam através de serviços. Então, eu tenho como mocar esses serviços, entendeu? Eu tenho como simular esses, como se tivesse aquele serviço lá. Não é mais hooks malucos por todo lugar, entendeu? Então, assim, ele já se tornou bem desacoplado, assim. Tem o Service API, tá, que eu tava falando agora. Não é Service API tipo REST e tal, né? Web Service. É essa questão de eu criar serviços, que eu tava mostrando lá de processador de paths e de Team Negotiation. Entities API tá bem simples, bem fácil. É uma classe lá que você tem de uma outra lá e você tem que fazer new aquela classe e acabou, né? A entidade funcionando. É muito fácil agora fazer, assim, não, fácil não, é assim, é simples. Fazer teste unitário com Drupal 8, tá? Tipo, não. Não é que seja super fácil, tá? Mas agora com Drupal, tá acabando, tô contando o tempo aqui. Beleza. O que eu tava falando? Teste unitário, tá? Você consegue fazer teste end-to-end agora, sem precisar de browser. Sem precisar de, tipo, um Protractor, ou BDD, ou Behat, alguma coisa assim, sabe? Se tem um Jasmine montando um browser e tal, tu consegue realmente renderizar lá o DOM que fica no final e testar e ver se tá lá.
as coisas que tu precisa. Ele utiliza Composer PHP. Isso é tipo, uau, ótimo. Só que tem alguns problemas com isso, que é o que? Provavelmente tem muitas pessoas que não vão estar muito familiarizadas com isso. Quem utiliza o Drushmake é bem parecido a isso. Mas, cara, tá sendo muito legal. E o Drupal Console, que inclusive é o projeto de uns amigos meus, que tá crescendo muito rápido, assim, e tá ficando bem, bem massa e ajuda bastante para, por exemplo, eu quero criar uma classe. Ele tem lá, create class, não sei o que. É como se fosse um Drush, né? E aí ele vai criar a classe lá certinha, com PCR4, tudo perfeito, com YAML, sabe? Ele te ajuda bastante. É Scaffold. Isso aqui não fui eu, assim, que tipo, bolei tudo isso, tá? Isso aqui é um trabalho em equipe, tá? Então, assim, a gente se reúne várias vezes para discutir, a gente estuda juntos, a gente apanha juntos, a gente comemora juntos. Então, assim, isso aqui foi toda descoberta de trabalho em equipe. E é isso. Perguntas? Agora sim, perguntas até a game chutada aqui fora. Por exemplo, na hora que você for das mudanças, que pode, por exemplo, muita dor de cabeça. Uma dessas dor de cabeça pode ser comprometimento da segurança da aplicação. Com certeza. Tudo. Qualquer side effect, qualquer coisa que você mexa aqui e muda lá, e você não tem como prever essa mudança inconsequente, você não tem como prever. Entendeu? Então, assim, quando você tem pequenos sistemas, mais microserviços, assim, você tem mais desacoplada as partes, você tem responsabilidades bem mais estipuladas, entendeu? Você tem um controle maior do que acontece ali. Entendi. Tem muito, assim, eu no Drupal eu não conheço nada, por exemplo, fiz a faculdade, eu conheço. Perdão. A galera, não sei se alguém tem alguma pergunta? Eu vou. Tô pensando que você no silêncio, foi mal. Tá, vai ver. A gente conversa agora. Não, de boa. Se ninguém tiver mais perguntas, então é isso. Daí, no final, o React trabalhava tranquilo com o user do Drupal e cookies e etc. Sim. Tá bem de boa. Ele não faz nem refresh nem nada. A gente tem um formulário lá feito por React. E quando faz o submit, né? Eu disparo uma ação para fazer o request para aquilo lá que eu mostrei, aquela action Daí lá. você fazia o request para o login, user/login. E aí ele vai te retornar no header 7 cookies. Então o browser entende isso e ele já automaticamente pegava um cookie. Exato. Exatamente. E teve alguma coisa que seria muito tranquilo fazer em Drupal que teve dificuldade de fazer em React, porque... Cara, provavelmente por causa de familiarizar. Tipo assim, a gente tá familiarizado com muitas coisas do Drupal. Sim. Então, tipo, a gente às vezes fala assim, cara, era só ir lá e criar uma view e expor esse campo aqui e vira um filtro e já tá pronto. Tá bom? Só que o problema é que o cliente, no outro dia, chegava assim e falava, não, mas agora eu quero o campo, quando você digita, faz tal coisa. Aí você fala assim, puta, velho, agora eu tenho que mexer na view, criar um plugin, criar não sei o quê. E nesse sentido de views, etc., daí vocês criavam uma views para mandar pro React? Quando tinha alguma listagem, uma coisa assim, ou como é que... Sim, a gente pode fazer isso. Na verdade, assim, hoje em dia você tem as duas, você tem várias maneiras de você fazer isso com views. Você exporta uma view, você cria um display da view, né, que é um export de REST. Sim. Ok? E agora você tem o GraphQL que você pode usar também. Que é um tudo para 8. O bagulho é louco, cara. Entendeu? Isso muda tudo, tá? Sim. Tá. Então, assim, agora, cara, eu posso fazer, sabe, eu posso até usar, eu acho que eles estão trabalhando agora na compatibilidade do Relay, que enfim, pode explicar isso agora, mas assim, o Relay se comunica com o GraphQL. Então, o meu componente, a maneira como eu descrevo o meu componente, as propriedades que eu preciso do meu componente, são exatamente o que ele vai trazer do back-end, do Drupal. Entendeu? Eu não preciso falar assim, nossa, cara, eu preciso de um JSON que traz tudo, eu preciso fazer... Você precisa ficar procurando as coisinhas Isso. ou pegar e criar Exato. algum módulo que... Exato. Quer fuder. Exato. Uma outra pergunta? O São Martin tinha uma pergunta lá, não tinha? Uma outra pergunta?
aí. Então, eu adoro falar sobre isso. Você quer falar, né? Só uma pergunta Sim, básica. claro. Você falou de algumas coisas, muita coisa que não para mim. Você tem algum portfólio seu onde você tem esses links? Cara, meu GitHub da Thaler, você vai ver o time lá, e aí você vai ver, cara, tipo, praticamente todo mundo lá mexe com JavaScript. E todo mundo tá mexendo com as coisas que a gente tá falando aqui. A gente fica favoritando um monte de coisa, e a gente fica forcando, a gente fica criando bibliotecas, então meu portfólio é o meu GitHub. Tem o LinkedIn, né, mas, tipo, eu não fico botando lá, tipo, nossa, eu fiz o Redux Boot, tá? Poderia fazer, né? Mas, assim, tem o blog da Thaler, que tem algumas coisas lá já. E é isso. Mas, assim, a gente já tá com uma ideia, né? Você tentou usar Angular como grupo? Cara, assim, a gente tentou fazer isso com um dos únicos committers que tinha do Brasil com Angular, que é o Clederson Bueno. E aí a gente é amigo, a gente começou a tentar fazer, tipo, o Drupal printar aquelas diretivas e tal, e não deu muito certo. Assim, não que deu muito certo por causa do Angular, senão por causa de que a gente tá querendo sair do conceito de você receber o todo para você tirar as partes e você utilizar só o que você precisa, para um conceito de tipo, cara, começa com o que você precisa.